Muito boa tarde, pessoal. Começando mais um episódio do nosso Metzger Podcast. Hoje com um convidado muito especial, Gisel Medeiros, empreendedor da nossa região e dono da empresa construtora G Medeiros. Obrigado, Gisel. Eu que agradeço, Micael, pelo espaço aqui na Metzger, podcast. E um abraço a todos que vão compartilhar, vão assistir, ouvir e tal, essa nossa conversa. Maravilha. Gisel, conta um pouco para nós aí da tua trajetória. Quanto tempo já residindo aí na nossa amada Camboriú? Hoje, como a cidade cresceu bastante, né? E até esses dias nós estávamos em um auditório, eu fiz uma pergunta para o público, quantas pessoas eram de Camboriú, e acho que Minoria. 80% vieram de outras cidades, de outros estados para compartilhar com nós a cidade de Camboriú. Isso é bom, né? Bom porque a cidade cresce Movimenta, né? movimenta. Enfim, mas eu sou um dos poucos de Camboriú. Né? Uhum. Meus pais, meus avós, os meus bisavós são do interior de Camboriú, conhecido como Macacos, né? Uhum. Hoje Vila Conceição. Então, eu tenho visto aí a cidade crescer e melhorar em todos os aspectos, né? Lógico que tem muita coisa a ser melhorada ainda, mas enfim, é uma cidade hoje boa para se morar. Evoluindo e crescendo, né? E por um tempo, Gisel, você trabalhou em outros ramos também, em outros segmentos, né? Inclusive no segmento da farmácia, segmento farmacêutico. Como é que foi essa experiência aí para você? Meus pais, nós somos família Medeiros, né? Uhum. É do interior de Camboriú. Meus pais foram pessoas muito pobres, muito humildes. Até os 15 anos de idade, nem luz elétrica nós tínhamos em casa. Uhum. Cortava pedra e tal. Até o ponto que eu um dia achei que no interior, na função que eu tinha lá de cuidar de uma vaquinha que o pai tinha, não seria muito futuro. E eu decidi então ir para Balneário Camboriú, morar em Balneário Camboriú. E aí começamos com farmácia em 93, na Avenida do Estado, próximo ao Angelone, né? Era uma outra Balneário Camboriú também, né? Só para Não, o pessoal sim. também ter ciência que não é a potência econômica que é hoje, né? Balneário Camboriú, ela já era um pouco mais avançada do que Uhum. Camboriú, né? Mas em 93 ainda tinha muito a crescer, Mas enfim, a gente começou com farmácia e a nossa família toda se envolveu com farmácia em 93. Quando chegou em 2008, 15 anos depois, aproximadamente, eu achei que seria o momento de sair, deixei a Uhum. farmácia para os meus irmãos, né? Nós somos uma família com 8, 4 homens e 4 mulheres. Meus irmãos continuaram envolvidos com o ramo de farmacêutico e eu saí para a construção civil em 2008. E como é que surgiu, ô Gisel, esse desejo, esse interesse, né, de migrar de um segmento farmacêutico, do ramo da saúde, para o ramo da construção civil? O que tu viu de interessante nesse segmento que tu fez essa transição? A princípio foi a questão, porque farmácia a gente ficava aberto todos os dias, sábado, Uhum. domingo, feriado, Natal, Ano Novo, e até hoje tem que ser assim, porque a Uhum. doença não avisa quando vai chegar. O primeiro plano seria isso, vou trabalhar só até sexta-feira. Qualidade de vida, Qualidade de vida, né? E também um horário mais curto de tempo de serviço. Então eu comecei, como se diz o ditado, o cavalo passou encilhado e eu montei. Uhum. Apesar de não ter experiência no ramo, como também não tinha em farmácia, mas se a gente tem vontade e busca, a gente aprende, né? E a gente tem uma ideia de fazer tudo que fazer bem feito, Sim, né? sim. Porque quando a gente faz bem feito não se perde, né? Não dá retrabalho, né? Seja uma casinha de cachorro, seja uma Uhum. meágua, seja uma casa de alto padrão, seja um edifício, fazer com amor e com carinho e bem feito. Então, mesmo não tendo experiência, mas agregando pessoas que já tinham que conhecimento, a gente foi crescendo aos poucos e chegamos hoje a estar construindo uma grande obra no centro de Camboriú. É isso aí. Vamos chegar lá já nesse grande lançamento aí que vai impactar a nossa cidade também. Mas lá em 2008, Gisel, há quase 20 anos atrás, quando a gente fala de construção civil na nossa região, a gente está falando de um cenário completamente diferente, né? Desde
arquitetura, a projetos? Quais são as principais diferenças desde o teu primeiro lançamento? Ou melhor, né? Quando a gente fala de Balneário Camboriú, um prédio em 2008 e um prédio lançado hoje é completamente diferente, né? As construtoras estão muito mais audaciosas, digamos assim. O primeiro empreendimento que eu fiz em Balneário Camboriú, e foi no bairro Vila Real. Uhum. Tinha pouco, não tinha muito morador, prédios também tinha pouco na Vila Real, então eu fiz dois na rua Dom José, na Vila Real, o Bruna Medeiros e o Laura Medeiros. Botei o nome da minha mãe, em homenagem a ela, e o nome da minha filha mais velha, primogênita. Depois a gente foi para o bairro das Nações também, e isso 2008, indo para 2012, 2014, né? Em questão de mão de obra ou como posso dizer, de tecnologia na construção, não dá para comparar, né? As coisas melhoraram, para se fazer coisas melhores, é lógico que cada vez que você vai fazendo uma obra, você vai melhorando na próxima, e, enfim, o material, né, melhorou bastante a qualidade do material, os engenheiros, os arquitetos também se atualizaram muito, se profissionalizaram, Profissionalizaram, né? softwares e tecnologia também. Sim. Mas ainda a construção civil ainda depende muito da mão de obra Do ainda, dia a do dia. dia a dia, daquele homem que ainda coloca a mão na massa, que cava, que ajuda a cavar e tal, apesar das máquinas e tal, mas ainda tem que ter esse uso humano ainda, Trabalho né? braçal, né? E isso me impacta ou me motiva, Micael, pelo fato de é como um embrião, uma construção, né? Você está ali, apesar de tanta tecnologia, tanto material, tantas máquinas, né? Tantas ferramentas, mas ali tu tá ali vendo a Dia máquina, a dia, né? máquina cava e vem um caminhão tira barro, vem outro caminhão coloca barro e desbarranca, a máquina vem de novo, enfim, mas aquilo vai criando uma forma, né? Vai criando forma e vai crescendo, e quando vê está um grande edifício que traz benefício para pessoas que investiram, traz benefício para a cidade no todo, para os órgãos públicos, enfim, né? Gera emprego, Gera né? emprego. Gera renda para a cidade, traz novas famílias também, Sim, né? sim. Então tem todo um contexto ali que impacta, né? A construção civil. Ô, Gisel, e aí, Balneário, tu lança 2 edifícios, então, até que, a partir de qual edifício decide vir investir em Camboriú? Então, o último que eu fiz em Balneário Camboriú foi na Avenida Palestina, esquina com Rua Peru, edifício Matos e Medeiros. Inclusive, a minha irmã tem um comércio hoje embaixo, numa sala desse edifício. O edifício ficou bom, a gente sempre procura pastelhar 100% os edifícios que a gente constrói, dá menos manutenção de mão de obra depois, né? Porque a cada 2 anos vai ter que pintar, se não pastelhar, essas pessoas penduradas pelo lado externo do prédio pode causar um prejuízo para o condomínio, enfim, né? Então a gente procura sempre as nossas obras serem pastelhadas, né? Então o Laura Medeiros foi assim, o Bruna, o Matos Medeiros, depois que a gente construiu o Matos Medeiros no bairro das Nações, como a gente é de Camboriú, então já era um projeto, um plano, um sonho de vir para Camboriú também e colocar os nossos serviços à disposição. Expandir para cá. De Camboriú. E em Balneário, Gisel, fez no Vila Real, também fez aí nas Nações, tua ideia ali sempre foi, ou ideia não, ou as oportunidades que tu tinha ali de terreno a ser construído eram em bairros, ou tu chegou a pensar também em construir algo mais pro centro da cidade de Balneário? Quando eu terminei o edifício Matos e Medeiros no bairro das Nações, a cidade já estava meio que explodindo Tava caro no já o ramo metro quadrado. imobiliário, né? E com bastante construtora já de mais tempo que nós no ramo ali. Enfim, são situações que, se todos quiserem construir só em Balneário, como é que vai ser Camboriú? Se todos quiserem construir em Balneário, como é que vai ser Itajaí? Então, as coisas vão se expandindo assim, e cada um vai fazendo um pouco em cada parte, e as coisas vão crescendo. As oportunidades vão aparecendo e vai se moldando. E qual foi o ano que tu fez o primeiro empreendimento aqui na cidade de Camboriú? Em Camboriú eu comecei com o Vila Formosa. O Vila Formosa fica na rua Basílio Pedro da Silva, número 126.
perto da região Bem no centro aqui da próximo a Monte cidade. Bellier, né, atrás do Hotel Arco do Sol. O Vila Formosa a gente começou em 2014, e foi um empreendimento bem feito, né? As pessoas que moram no Vila Formosa gostam de morar no Vila Formosa, é um lugar familiar, muito bem projetado, com as áreas assim internas muito bem elaboradas, porque quem compra quer conforto. Sim, e a gente está falando de um empreendimento que foi lançado em 2014, né, 12 anos atrás. Era uma outra Camboriú também, né, Gisele? Era uma outra cidade, né? Sim, com certeza. Na rua ali que hoje já tem mais edifícios, era praticamente só nós começando. O Renatinho da R. Silva estava começando alguns empreendimentos também. Mas nos bairros, por exemplo, São Francisco de Assis, próprio Tabuleiro, também era bem menos construções, né? E hoje, graças a Deus, que esses bairros estão crescendo e o centro da cidade também está, né? Tá ficando um mercado mais competitivo também, né? E volumoso em relação à quantidade de prédios. Eu falo em outra Camboriú também em relação à infraestrutura, né? A gente não tinha esse volume de pavimentação, né, 12 anos atrás, ainda não tinha, eu acho, nos centros, e no centro talvez tinha, mas nos bairros eu não lembro se estava tão avançado assim as pavimentações. Indo para o interior de Camboriú, tenho certeza que não tinha, se tinha era só um espaço ali, né? Então, o teu empreendimento ele veio num momento completamente diferente de hoje, né? 12 anos atrás. Sim. Era bem carente, né? Assim, um pouco mais carente a cidade, porque quanto mais investimento, mais a prefeitura também tem recursos para aplicar na infraestrutura, né? Até foi desenvolvida uma lei do solo criado e do TPC, né? Que a prefeitura tem autoriza o empreendedor a fazer um pouco mais alto, e com isso gera um valor para a prefeitura para aplicar também em escolas, em saúde e tal. E hoje a prefeitura tem arrecadado um pouco mais também de valores, né? Devido a esses empreendedores que estão vindo para Camboriú, e aqueles que já estavam em Camboriú estão sendo beneficiados também. Isso é bom que também sobe todo o nosso investimento para a cidade. E lá em 2014, Gisele, no teu primeiro empreendimento, o que tu viu assim no cenário de construção em Camboriú? Tu analisou o cenário e falou, vou tentar não, né? Eu vou vir com algo diferente. Qual, na época, o que tu trouxe de diferença para o teu empreendimento? Seja uma tecnologia ou seja uma infraestrutura? O que tu pensou no momento? Não desfazendo já quem estava em Camboriú, né? Eu vou falar do que a gente pensa, e não, para não desfazer de quem já estava em Camboriú. O Vila Formosa que a gente vem fazer em Camboriú. A localização já pedia isso, né? Apesar de nós estarmos aí há 11 anos atrás, 12. Nós coletamos, na época, não era obrigação, né? Não era obrigatório coletar água da chuva, por exemplo, para uso do condomínio. A gente já veio com essa ideia. O Vila Formosa ele tem 2 cisternas para água da chuva, ou seja, a água que cai no telhado do prédio, ela fica armazenada em cima. Se transbordar, tem mais uma cisterna embaixo. Tudo isso dá mais ou menos uns 20 mil litros de água para uso na descarga do banheiro. Então isso foi uma inovação na época que vocês já usaram, que era pouco utilizado nas consultoras da cidade. Porque assim, me parece que hoje a lei já está querendo exigir isso, né? E isso é interessante, porque às vezes a gente dorme e não vê a quantidade de chuva que cai. Né? Tá cansado, não viu. Quando chega de manhã, a cidade está molhada, as ruas estão molhadas, e um prédio, por exemplo, como o Vila Formosa, em uma noite assim, de não muita chuva, ele consegue armazenar 30 mil litros de água. Olha só. Numa noite. Então essa água, o Vila Formosa ele tem 2 hidráulicas. Uma hidráulica para água tratada, para uso dos chuveiros, né? O chuveiro, pia, lavação de roupa, né? A área de... e tem uma outra hidráulica só para descarga do banheiro. Entendi. Então, aciona a descarga do banheiro com a água da chuva. Faltando essa água que pode passar um período aí de 15, 20 dias sem chover, automaticamente é acionado a água tratada para que não falte água. Mas isso aí foi uma ideia bem interessante. Inovadora, né? Para
para 2014 na Sim, cidade é sim. uma ideia inovadora. O plano diretor também era outro, né, Gisele? O teu prédio é um prédio alto comparado, né, com o que era permitido. A gente fez o Vila Formosa com todo o potencial do terreno para a época do plano diretor. Queria fazer mais garagens, mas o plano diretor não permitia, né? Uhum. Queria fazer um pouco mais alto, também era mais limitado, não tinha outorga nem TPC Olha na só. época. Então a gente conseguiu fazer garagem mais 8, né? Então Uhum. foram 32 unidades, 16 de 3 suítes e 3 dormitórios e 16 unidades de 2 dormitórios. Mas como as coisas tudo evoluem e melhoram, a gente veio então se a gente já pode começar, Sim, claro, claro. a gente veio com outro empreendimento que chama-se Vila Imperial. Vamos lá, vamos falar um pouco desse Vila Imperial também aí, que já está em obra, né, Gisiel? Então vamos fazer o seguinte, vamos comparar aí o que tu trouxe em 2014, além dessas inovações que tu comentou agora, o Vila Imperial também aí já vem com tecnologia e automações completamente mais avançadas até pelo tempo também aí, né, que nós passamos. Quais são os grandes diferenciais do Vila Imperial hoje no mercado imobiliário de Camboriú? Assim, ó, como eu posso pontuar, algumas coisas no Vila Formosa que foram boas e que as Uhum. pessoas aprovaram, a gente vai fazer também no Vila Imperial, né? Por Tá. exemplo, coletar água da chuva para uso no condomínio. O que a gente vai também colocar, que é uma tendência, energia solar para as áreas comuns, Uhum. uso do elevador, a luz de garagem, né? Uhum. Com energia solar, que é uma tendência também. E uma área de lazer um pouco maior, mais ampliada, porque o Vila Formosa nós temos academia, salão de festas, um playground e também tem salão de festa, playground e academia. Já o Vila Imperial a gente ampliou a área de lazer, né? Colocando Entendi. uma piscina, colocando um salão de jogos, um salão de jogos que no Vila Uhum. Formosa não tem. É, como o plano diretor melhorou, as garagens ficaram melhor, né? A mobilidade dentro do Vila, porque eu vejo que tem pessoas, Micael, que às vezes tem uma caminhonete, né? Uhum. Mais alto, maior também. Maior, às vezes a mulher não é, agora, desculpa a mulher que me ouvir, mas às vezes a mulher não tem tanta prática, Dificuldade ali, não né? tem tanta prática como o homem de Uhum. estacionar e tal. Então, o Vila Imperial, as garagens são ótimas, Já são são diferenciadas. diferenciadas. Não são sistema gaveta. Sistema gaveta é um carro atrás do outro, né? Entendi. Tipo, o marido chegou e a mulher chega, coloca o carro atrás, né? Daí Uhum. tem que fazer aquela manobra O para tirar o rodízio, né? rodízio. Agora não. O Vila Imperial ele vai ter 96 garagens, que é duas Uhum. vagas por apartamento, tanto de 2 suítes quanto de 3 suítes. São 2 vagas Uhum. por unidade e uma do lado da outra. Então, a mobilidade melhorou e também as garagens melhoraram. É mais um diferencial, né? E o Vila, o Imperial agora, Eziel, ele também vai ter modelos diferentes, né, de apartamentos, tipologias, né? Fala um pouco para nós como que está configurado aí os modelos de apartamento, suíte, duas suítes. É, a gente além de uma área de lazer melhor e maior do que a gente já tinha feito, e a gente também sabe que é uma tendência, as Uhum. pessoas hoje querem as coisas mais perto, quer descer com o filho, não quer ir para a rua, quer, Uhum. né, quer fazer uma festa, Comodidade, né? quer comodidade e tal. É lógico, não vai dar para fazer tudo ali, porque, né, mas dentro do possível a gente ampliou essa área, mas também o espaço interno, né? Uma Entendi. família. A área privativa. Eu acho que é um dos maiores de 2 suítes de Camboriú, porque ele tem 94 metros de área Olha privativa. só. A maioria, né, faz 65 metros, Uhum. 70 metros, um pouquinho mais 80, Uhum. e uma vaga né, a maioria teria uma vaga só. O Vila Imperial você vai ter 94 metros, nós estamos falando de 2 suítes, 94 Uhum. metros de área privativa e 2 vagas de garagem. Uhum. E depois, quando a gente vai à família, eu vejo que a família que tem 2 filhos, por exemplo, ele já quer um quarto para o casal, E um pro. um para cada filho. É. Porque quando a gente era criança no interior do Camboriú, Não era assim, né? Não tinha nem beliche, né?
A- a- não sei como a gente se criou, Sim, sim, sim. mas era, 7, 8 num quarto. mas era, a nossa casa tinha 2 quartos, um Aham. quarto para o pai e para a mãe. Sim, o resto que se vire, né? As famílias estão. A região está prosperando, né, Gisele? Nossa região catarinense, né? O Vale do Itajaí, então as famílias também prosperam juntos. Sim. O que dá, né, a possibilidade dos casais aí terem um quarto para cada filho. Aí os tempos melhoraram e mudaram. Mas falando também nesse teu novo edifício, né, Gisele, como é que está a previsão aí de tanto de lançamento como também para entrega? A gente já iniciou as obras, né? Já Aham. tá saindo da parte mais difícil, né? Que é porque essa parte que a gente está no início depende muito do tempo, Uhum. né? Se chover já não vai, Complica. já vai complicar, porque nós temos um buraco onde tem uma sapata que vai 2 caminhões de concreto numa sapata. Uhum. Então, se vai 2 caminhões de concreto, sai 10 caminhões de barro só daquela sapata. Então, Uhum. daí desbarranca e tal. Então a gente já está saindo dessa fase um pouco mais difícil, que depende também muito do tempo, né? Uhum. Então a gente já está terminando as sapatas, começando os baldrames. E uma obra dessa, no mínimo, é uns 4 anos para fazer, porque ela vai ter 9.500 metros quadrados de área construída. Uhum. Então, e se você acelera muito também o processo de construção, o material não é curado. A qualidade da entrega já. Já vai, né? Porque conforme você vai colocando o peso, Uhum. né, ele vai Vai assentando, né? impactando. Vai impactando. Se você coloca coisa muito. Então, é uns 4 anos para ficar uma obra bem feita, uma entrega bem legal, e quem comprar ser muito feliz é uns 4 anos. Maravilha. Além de prédios, Gisele, em Camboriú, ou também em Balneário, você também construiu casas, né? No Caledônia, que é um condomínio aí muito bem visto em Camboriú. Como é que se deu a imersão aí de investir em lotes e posteriormente também em casas? Como que apareceu essa oportunidade para você? Como a gente é do interior de Camboriú, como a gente já falou lá no começo, eu passei muitas vezes na frente do condomínio Caledônia, indo para o interior, voltando, Uhum. e nunca nem tinha entrado no condomínio. Mas surgiu uma oportunidade de um terreno, de um negócio de um terreno lá dentro, com uma pessoa que comprou um apartamento nosso e deu o terreno em negócio. E estava o terreno lá parado, a gente resolveu então fazer uma casa dentro do condomínio, para ver como é que era o mercado imobiliário lá dentro. Daí fez uma, deu certo, a gente vendeu, Uhum. depois fez a segunda, também vendeu, e no resumo da obra a gente acabou fazendo 4 casas de alto padrão dentro do condomínio Caledônia. E as pessoas, o mais interessante é que eu estou feliz Uhum. por ter feito e vendido, Sim. e também quem comprou está feliz. É o mais importante. E qual que é a principal diferença, Gisele, de construir um prédio e construir uma casa? Obviamente que o tamanho, né, a metragem, a gente tem noção disso, mas é um processo, é uma construção menor, dá menos dor de cabeça, digamos assim, ou é igual? Quais que são as grandes divergências? É, dor de cabeça, toda construção Vai dar, né? vai dar, né? Às vezes um dentista, um Uhum. médico ou um empresário, dono de um comércio, querer construir e tal, eu aconselho cada um no seu quadrado, Uhum. né? Mas, enfim, toda obra dá, lógico, dor de cabeça também, né? E preocupação, e lidar com pessoas sempre é complicado. Mas é lógico que uma casa vai dar menos, né? Um pouco Uhum. menos dessa dor, chamada dor de cabeça, entre aspas. Mas é legal porque é menor. Mas a questão é que cada casa você faz um novo fundamento, todo, né? E um prédio, por exemplo, nós estamos fazendo Uhum. um fundamento para 48 unidades, né? Sim. Então a gente está passando, difícil, né? Como eu falei, chove, não dá para a gente adiantar o serviço como a gente Uhum. imaginou. Mas, passando essa fase, nós temos aí 48 unidades sem mexer mais com barro, Uhum. né? Não fazer fundamento, porque já está pronto. A questão da casa é que cada casa é um fundamento, e Uhum. todo esse processo Uma unidade apenas, é né? uma unidade apenas. Mas, enfim, cada um tem os seus prós e os seus contras, como tudo na vida tem, né? Como tudo tem, né? Até uma pergunta curiosa que eu tenho, José, sobre esse mundo de construção. Hoje você é o nosso primeiro convidado que é dono, né, de uma construtora, nossos outros convidados foram engenheiros, arquitetos, então acho que é uma curiosidade bem legal pessoal.
como que é a mente aí de quem investe, de quem constrói? Eu imagino que vocês não descansam, digamos assim, né? Dormem e acordam pensando, acho, enquanto uma obra está acontecendo, uma grande obra está acontecendo, o que vocês pensam diariamente? Estou pensando como é que tá a laje, como é que tá o fornecedor. Imagino que não para, né? Ô, Micael, assim, ó, sempre na vida assim, eu aprendi com a mãe, com a família, né? A gente sempre foi uma família muito pé no chão e cabeça no céu, como eu digo. Uhum, Eu vivo o hoje, uhum, porque a construção é um processo. entendi. Não tem como eu fazer o primeiro telhado, Sim, né? Então, e é fase. Então eu sei que essa fase não tem como eu pular essa pular. fase que nós estamos. Primeiro é a hélice, Uhum, né? Depois é as sapatas ou os blocos, né? Depois os baldrame, né? Começa a colocar os primeiros pilares, e tal. Então eu procuro viver aquele dia. Hoje eu estou chegando 5 horas da tarde, uhum, a obra está funcionando e amanhã é outro dia. Porque se entendi. você querer adiantar um processo de querer, como posso dizer, já ficar pronto alguma coisa que não é para ficar A ainda, ansiedade aquela vai. ansiedade vai te consumir, né? E não tem coisa melhor, porque também não adianta você, no dia da inauguração do prédio, Uhum. você está internado, Tá infartado lá, ansioso, né? Sim, é verdade, é né? verdade. Então, se você procura viver um dia após o outro dia, né? Sim. E então, eu sei que vai 4 ou 5 anos fazer o prédio. Então, eu tenho que viver hoje. Essa semana deu certo, né? Teve alguns atrapalhos, teve, Uhum. mas vamos superar isso. Amanhã a gente volta para o mesmo lugar e vai E vai. Eu e acho vai, também. vai evoluindo, Vai né? evoluindo, eu acho que também é um período que tem que ser, digamos assim, né, Ezequiel, aproveitado também, eu acho, para o construtor, né? É um investimento alto que vocês fazem, então não pode ser um peso, não pode ser um karma construir um edifício, né? Sim, Tem que ser algo agradável, que você sim, vê crescer, que tu entenda que vai dar trabalho, dá uma ansiedade, mas no fim do dia tu olha, ó, levantamos mais uma laje hoje, finalizamos mais uma. Tem que ser agradável, né? sim. Construir, né? Se for assim, Micael, tudo na vida eu acho que se for para você, não viver, Ser sofrido, né? daí não vale a pena, É verdade. né? Porque, como eu te falei no começo, né? Daí eu me estresso, é fora da realidade, Sim. me incomodo, chuto lá O balde? o balde, o portão da obra, como eu já vi, Sim. às vezes, né? Chutar o, o portão da obra e tal, daí eu começo a ter que ir para o médico por pressão alta, e estresse, Sim. né? E quando chega Sim. no dia da inauguração, Tá no hospital. onde é que está eu chamo de Medeiros, né? Sim. Onde é que está o Medeiros? Pô, aqui, não, o Medeiros está no hospital Ah, porque, entendeu? Então, daí, que valeu a pena? Não, não não, valeu. não colheu o fruto, né? É, o importante da vida é você usufruir dela, né? Trabalhando e usufruindo, né? Eu trabalho hoje, mas chegar no dia da inauguração vai ser uma conquista, Sim, né? Uma conquista, porque realmente é uma conquista, né? Tu chegar e olhar e ver, puxa vida, Deus me ajudou, eu consegui fazer, sim. arrumei bons parceiros e eu ainda estou bem, estou saudável para Outra obra, uma né? outra obra, né? Porque eu tenho mulher Sim, que me ama, tenho filhos que me amam, tenho netos que me amam. sim. E se eu amo eles também, eu tenho que me cuidar para curtir eles. Aproveitar eles também, né? Aproveitar as gerações que vêm. Mas, ó, você aí que reside em Camboriú a vida inteira, vem do interior também. Vamos falar um pouco do interior de Camboriú, que é uma região que está me despertando bastante interesse, até por investimentos aí futuros, tanto privados como públicos na região. Temos aí o aeroporto aí, que já foi anunciado pela atual administração pública para começar já ali as obras. Eu acho que em breve a gente está falando de uma outra interior de Camboriú, né? É, assim, eu não pesquisei, né? Mas, Sim. mas dizem que eu acho que é o metro quadrado mais caro do Brasil, né? O interior de Camboriú. Enfim, tem um lado bom e um lado ruim, né? Uhum. Tudo como a gente falou antes, tudo tem um lado bom e um lado ruim. A outra gestão passada deixou marca em Camboriú, porque Uhum. como eu sou do interior, eu sei o que é ir para lá o dia de chuva, ou, Sim. né, o dia de sol, poeira, né, ou o dia de chuva, lama e tal. Então, o asfalto para o interior de Camboriú Melhorou muito, né? melhorou muito, né, tanto para o braço, que a gente conhece, né, braço, cerro, lajeado,
como para o interior do Camboriú, que é Vila Conceição, Caetés, Vila da Uhum. Pedra, e também o Rio do Meio, né, que faz essa ligação com o Itajaí. Então, o gestor passado deixou uma marca em Camboriú, principalmente para o interior, e Uhum. melhorou muito, né? Eu vi o sonho do meu pai, né? Meu pai já Sim. faleceu em 2013, o sonho dele era ver o interior do Camboriú asfaltado. Parecia que Uhum. seria que a gente não ia alcançar isso, É, mas uma promessa antiga, a né? promessa antiga. Em 88, 82 mais ou menos, o senhor Andrônio Pereira Filho, lá naquelas antigas, já tinha uma conversa que o asfaltar Camboriú. E parecia que nunca ia chegar mais, Uhum. graças a Deus que... Chegou, né? E veio também num momento de tanto a gestão pública passada como a presente também. Eu vejo, Gisele, não sei se tu veio com os olhos que eu vejo, né? Camboriú por muito tempo ficou na sombra. No Vale do Itajaí sempre foi sombra de Balneário Camboriú e da Itajaí, principalmente, né? As pessoas. É uma cidade de pernoite, né? As pessoas Sim. dormiam e trabalhavam fora. Hoje Camboriú já está com 1 metro quadrado aí super competitivo. As construtoras estão vindo para cá, o mercado de trabalho, o comércio, as coisas estão girando em Camboriú, né? Hoje você já vê Camboriú tendo esse protagonismo ou você ainda acha que tem um chão ainda pela frente para Camboriú se destacar mais no Vale do Itajaí? Não, assim, ó, as coisas não acontecem do dia para a noite, né? Uhum. É passo a passo. E a gente está caminhando. Eu creio que a gestão pública, lógico, tem que ter uma participação do gestor público, né? Sim, Com grandes obras ou o chamamento de empresas para a nossa cidade. sim. Mas isso não é num estalar de dedo, é um processo, Aham. mas de 2020, mais ou menos, para cá, esse processo acelerou um pouco. Deu um boom, né? Deu um boom. E se é que eu já posso falar para ti, eu estava aqui nós estávamos numa reunião aí e um pastor disse que Deus mostrou para ele Uhum. que Camboriú vai ser igual ao Balneário Camboriú, Prosperidade, a né? prosperidade vai vir para É. cá, né? Então, eu crer nisso não faz mal para mim, Uhum. Sim, né? sim. Né? Assim, tem pessoa que não vai acreditar, enfim, se eu acreditar, Vai prosperar junto, né? exatamente, eu acredito nisso e creio que vou prosperar junto com essa promessa. Com certeza. E eu fiquei feliz, né, de saber que a gente é de Camboriú, lógico, nada contra Balneário Camboriú, né, que é a Sim, sim. nossa vizinha aqui e muitas coisas a gente ainda depende deles, né, Uhum. ou seja, está meio que integrado já, mas saber né, que a promessa de Deus é que Camboriú vai crescer ou vai ser igual Balneário Camboriú, Já é imagina, Balneário é destaque no Brasil inteiro. Então, como que tu vê Camboriú em 5 anos, Gesiel? Quais são os principais pontos que tu acha assim que daqui 5 anos a gente vai olhar lá na frente e vai ver isso evoluiu muito? Tu acredita que a mobilidade vai ser melhor? Tu acredita que vai ser turismo, lazer? Quais são os principais pontos? A cidade, uma das coisas que a gente vê nos bastidores, né, no comércio, Uhum, né, por onde a gente anda e circula, a gente às vezes está com pessoas de alto poder aquisitivo, né? Às uhum, vezes está com pessoas de renda média, então todo essas pessoas reclamam e questionam quanto à mobilidade. sim. Então a nossa cidade está crescendo o interior, né? Tá à frente o COC indo para o interior, está abrindo mais um condomínio, né? Uhum, O interior está crescendo bastante, aqueles prédios ali na Prosperitar, eu acho o nome, né? uhum. Então, mais famílias morando e com certeza nós temos que ter mais mobilidade. Então, um dos pontos cruciais aí que os órgãos públicos têm que olhar com carinho O é, famoso trânsito, né? é o famoso trânsito, né? Porque É, o tempo é dinheiro, né, Micael? sim. Então ninguém quer ficar 1 hora no trânsito mais Para ir trabalhar, né? para ir trabalhar ou Ou duas, voltar para né? casa. Eu estava agora numa casa e uma pessoa comprou uma moto e disse, cheguei a ficar 2 horas no trânsito. Eu Uhum. não estou aqui agora falando mal, né, ou assim, menosprezando a cidade que mora, que a gente está investindo, né, e Sim. que está empreendendo. Mas é interessante e eu creio que eles estão pensando nisso de mobilidade. Eu acho que vai ser um grande diferencial.
Gisele, falando um pouco de como construtor, né, investidor na ramo imobiliário, quais são aí os passos que vocês geralmente seguem? Primeiro ponto, eu imagino que é a compra de um terreno, né? Mas antes de se comprar o terreno, você analisa onde vai ser o terreno, né? Como que o Gisele trabalha o investimento de um empreendimento? Quais são as etapas que você trabalha? Micael, as coisas da minha vida, assim, como posso dizer, eu tenho feito a minha parte, Uhum, né? Tenho feito a minha parte, né? Eu creio que Deus vai direcionando a gente também, sim. né? É, às vezes a pessoa me pergunta, e o Vila Imperial disse, eu coloquei o pé e Deus coloca o chão, Sim. né? Mais ou menos assim, a gente tem que ter essa fé, essa esperança, né? Mas, por exemplo, os 3 terrenos que foram unificados ali na Basílio Pedro da Silva, onde era a antiga Pizzaria Fênix, né? Uhum, Foram terrenos que foram negociados pela Vila Formosa, porque quando a gente começa um empreendimento, começam a abrir um leque de negócio, uhum, né? uhum. Então a gente negociou um terreno para morar, né? Certo. Daí do lado, daí, lógico, já tem a possibilidade de comprar o segundo do lado para ampliar. Depois, então, não foi assim uma coisa premeditada, não é mais ou menos para mim, né? Pelo menos não é uma Aham, coisa mais ou menos premeditada. Ah, vou sair para comprar o terreno em tal lugar. entendi. Vai O acontecendo, próprio negócio vai gerando outros vai negócios. gerando outros negócios, exatamente isso. Então, compra, é uma casa, às vezes uma casa velha, Uhum. né? E tu olha, né? É igual um escultor, né? Tu olha um escultor, ele olha uma pedra, para Aham. quem não sabe, olha, é só uma pedra, mas eles naquela pedra ele já está vendo O futuro, né? uma obra de arte que pode ser daquela depois de ser esculpida. E assim uma obra. Você chega, tem 2, 3 casas velhas em cima, um cachorro amarrado lá no Sim. fundo. E já vi ali um prédio de 10 É, andares ali. e daí você, como empreendedor, né, já vê ali em cima, já desenha ele ali em cima. Então Entendi, entendi. E falando, só para claro, concluir, claro, que me veio na mente, desculpa, amigo, e que a Bíblia diz que o seu desejo traça o seu destino. esse é Né? forte. Não é que diz, né? Aham. Mas lá em Gênesis, né, dá para parafrasear que o meu desejo traça o meu destino. Uhum. Então, eu desejei fazer o Vila Imperial, nasceu dentro de mim, eu processei aquela ideia e fui dando vida para aquela ideia, e um dia Uhum. ela sai do papel. Aquilo que tu deseja, aquilo que vai Vai acontecendo acontecendo. e vai atraindo também, né? Por isso que tem pessoas que assim, desejam matar, um exemplo assim, né, matar Uhum. alguém, não é de um dia para, né, de uma hora para outra. É Vai verdade. desejando aquilo, vai maquinando aquilo, até que um dia Vira realidade. vira realidade, como aconteceu com Caim e Abel, Sim, né? Ele sim. não chegou, eu vou matar o Abel de manhã cedo e foi lá, Uhum. não, foi maquinando aquilo, Já estavam no coração, né? já estava no coração. Então, o seu desejo traça o seu destino. Então, uma obra, como a gente está fazendo o Vila Imperial, já nasceu no meu coração lá atrás, foi Uhum. colocado num papel, né? Sim. E daí agora sai do papel e vai para a execução. Ou seja, a mente a mente, a alma e o espírito do construtor tem que estar sempre alinhada para esperando Sim. coisas grandes acontecerem, né? E falando não apenas de como que tu vê Camboriú daqui a 5 anos, Gisele, como você falou, né? Você vive o dia presente ali com esperança, né, e fé também que as coisas vão acontecendo. O futuro da G Medeiros hoje tem algum tipo de planejamento da sua parte? Ou a ideia agora é entregar o Vila Imperial para depois, né, daqui a 4 anos, pensar em outra coisa? Ou talvez, paralelamente ao Vila Imperial, já está pensando em algum investimento, algo do tipo? Micael, a minha geração, eu trabalho desde os 8, 10 anos de idade. Estou com 54, então tava na hora de se Está na aposentar, hora? né? Tava na hora de se aposentar. Mas como a gente tem espírito empreendedor, às vezes a gente pensa, eu vou fazer só mais essa obra. Daí acaba Uhum, aquela, daí começa com uma outra obra, né? Mas a minha ideia, assim, né, um plano A hoje, é eu fazer o Vila Imperial e passar para os meus filhos, porque eu tenho o uhum, genro, o Eliezer, que está fazendo engenharia, se forma agora uhum, metade do ano, gosta do que faz também. Tem o Gabriel, que está fazendo arquitetura, uhum. né? Eu não tive essa oportunidade de estudar como eles, mas eles estão tendo essa oportunidade. A minha ideia é ficar mais nos bastidores no futuro, né? E Uhum. deixar eles ver com quantos paus se faz uma canoa. Sim.
mas com 54 anos eu ainda tenho um tempo aí de Tem estrada produtivo ainda pela frente ainda. Mas é aquilo que eu falei para ti, o Vila Imperial vai abrindo leques para outros negócios e eu creio que logo em 2 anos, a gente começa uma outra obra antes de terminar o Vila Imperial. Olha só, negócios vão gerando negócios, né? Maravilha. Gesiel, então para a gente concluir o nosso bate-papo hoje, com quem que o pessoal pode entrar em contato? Onde deve entrar em contato para procurar aí as unidades do Vila Imperial? Na verdade, eu vou direcionar, já que eu estou aqui na Metzger, né? Imóveis e tal. A Metzger tem o nosso produto para vender, né? O nosso bom apartamento, né? De lançamento, uma oportunidade boa para quem quer investir, porque as coisas tendem a valorizar e agora é uma hora de a obra começando de pegar uma facilidade melhor de negócio. Sim. E também algumas imobiliárias em Camboriú, né, a maioria já tem o nosso material, está incorporado, está 100% legalizado, senão a gente nem estaria divulgando. E na própria obra a gente vai ter um plantão também, né, fazer uma parceria com alguns corretores para na própria obra aqui na rua Basílio P. da Silva, número 200, no centro de Camboriú. Maravilha. Gisele, muito obrigado aí pela participação. Hoje foi o nosso primeiro episódio trazendo aí construtores do ramo civil de Camboriú. Nos acompanhem. Obrigado, Gisele. Eu que agradeço e um abraço a todos. Valeu, obrigado.